No princípio, havia o nada, um vazio profundo, envolto em silêncio e escuridão. O universo era um abismo de águas sem forma, e sobre essa vastidão, o Espírito de Deus pairava, uma presença silenciosa, aguardando o momento da criação. Então, uma voz ecoou, uma voz de autoridade, poder e amor infinito, quebrando o silêncio eterno. Haja luz. E a luz surgiu rasgando as trevas, a primeira maravilha, num cosmos que começava a nascer. Deus separou a luz da escuridão, chamando-os de dia e noite. Depois, separou as águas, criando o céu, um firmamento azul e expansivo. Ordenou que as águas se ajuntassem, e a terra seca apareceu. A terra brotou vida, grama, plantas, árvores frutíferas, cada uma com sua semente, pintando o mundo com cores vibrantes. No céu, ele colocou o sol para governar o dia, a lua para guiar a noite e as estrelas, como diamantes espalhados sobre um veludo negro. As águas se encheram de criaturas, grandes e pequenas. Os céus foram povoados por aves de todas as cores e cantos, e a terra recebeu os animais, cada um segundo sua espécie, em perfeita harmonia. Deus viu tudo o que havia feito, e era muito bom. A criação estava quase completa, uma sinfonia de ordem, propósito e beleza. Então, o clímax da criação. Deus disse: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, do pó da terra. Ele moldou Adão com suas próprias mãos, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente, um reflexo do Criador. E o colocou no jardim do Éden, um paraíso de paz, onde rios corriam e a árvore da vida florescia. Mas Adão estava só. Então, enquanto ele dormia, Deus tomou uma de suas costelas e dela formou a mulher, Eva. Ao acordar, Adão a reconheceu. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eles eram um complemento e união, caminhando-nos pelo jardim, sem vergonha, em comunhão perfeita com seu Criador. Porém, a harmonia foi ameaçada. Uma serpente, astuta e enganadora, aproximou-se de Eva. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Com palavras sedutoras, ela distorceu a verdade, plantando a semente da dúvida. Eva olhou para o fruto proibido. Era belo, parecia delicioso e prometia sabedoria. Ela comeu e deu a Adão, que também comeu. Naquele instante, tudo mudou. Seus olhos se abriram. A inocência se foi, substituída pela vergonha e pelo medo. Eles se esconderam de Deus. A comunhão foi quebrada. Como consequência, foram expulsos do Éden. Anjos com espadas flamejantes agora guardavam o caminho para a árvore da vida. O trabalho se tornaria pesado, o parto doloroso, e a terra, amaldiçoada. Fora do paraíso, nascerão Caim e Abel. Caim, agricultor. Abel, pastor de ovelhas. Ambos trouxeram ofertas a Deus. A oferta de Abel, feita com fé, agradou ao Senhor. A de Caim, não. A inveja envenenou o coração de Caim. Ele atraiu seu irmão para o campo e, num ato de fúria, cometeu o primeiro assassinato da história. O sangue de Abel clamou da terra. Caim foi condenado a vagar, marcado pela culpa. A humanidade cresceu, mas a maldade se multiplicou, corrompendo a terra. Em meio a tanta perversidade, havia um homem justo. Noé, Deus, entristecido, decidiu purificar o mundo com um grande dilúvio, mas escolheu salvar Noé e sua família. Ele ordenou a construção de uma imensa arca, e que nela entrassem pares de todos os animais. Então, as comportas do céu se abriram, e as fontes do abismo jorraram. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites, até que as mais altas montanhas fossem cobertas. Tudo o que tinha fôlego de vida na terra pereceu. Apenas a arca flutuava sobre as águas do juízo. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com água. E como sinal, ele colocou o arco-íris no céu. Os descendentes de Noé se multiplicaram, orgulhosos,
decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus, a Torre de Babel, para se tornarem famosos e não serem espalhados. Vendo sua arrogância, Deus confundiu suas línguas. Eles não podiam mais se entender. Assim, foram espalhados por toda a face da terra, formando diferentes nações e povos. E de uma dessas nações, Deus chamou um homem chamado Abrão, que mais tarde seria Abrão. Saia da sua terra, da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pela fé, Abraão obedeceu. Deus lhe prometeu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar. Com sua esposa, Sara, ele iniciou uma jornada de fé, marcada por provações e milagres. Nasceu Ismael, seu filho, com Agar, serva de Sara. Mas o filho da promessa, Isaque, nasceu milagrosamente quando Abraão e Sara já eram idosos, cumprindo a palavra de Deus. A fé de Abraão foi testada ao limite quando Deus lhe pediu para sacrificar Isaque, seu único e amado filho. No Monte Moriá, com o coração partido, mas confiante em Deus, Abraão ergueu o cutelo. No último segundo, um anjo o impediu. Um carneiro estava preso nos arbustos, a provisão de Deus. A obediência de Abraão selou a aliança. Isaque cresceu e se casou com Rebeca. Eles tiveram gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, os irmãos lutavam. Esaú, o primogênito, desprezou sua herança, vendendo-a por um prato de lentilhas. Jacó, com astúcia, roubou a bênção de seu pai. Fugindo da fúria de seu irmão, Jacó teve um sonho. Uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Ali, Deus renovou a promessa feita a Abraão, e Jacó foi transformado. Ele se tornou pai de 12 filhos, que dariam origem às 12 tribos de Israel. Entre seus filhos, José era o favorito, o sonhador. Movidos pela inveja, seus irmãos o venderam como escravo para o Egito. Lá, José enfrentou a injustiça, foi falsamente acusado e jogado na prisão. Mas Deus estava com ele. Através da sua habilidade de interpretar sonhos, José foi tirado da prisão e elevado a governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. Quando uma grande fome assolou a terra, seus irmãos vieram ao Egito em busca de comida, sem reconhecê-lo. Após tectá-los, José se revelou em uma das cenas mais emocionantes da história. Ele os perdoou dizendo: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." José trouxe toda a sua família para o Egito, salvando-os da fome e estabelecendo as bases para o futuro da nação de Israel. O livro de Gênesis termina com a morte de Jacó e José no Egito. A história começa na perfeição do Éden. Passa pela tragédia da queda, pela violência, pelo juízo e pela dispersão. Mas, através de tudo, um fio de ouro se mantém: a promessa de Deus. Gênesis nos mostra o início de tudo. Deus cria, o homem cai, mas a redenção já está a caminho. A promessa permanece. Obrigado por assistir. Se essa jornada pelo Gênesis tocou você, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para mais histórias que moldaram nosso mundo. Até a próxima.